Olá, pessoal. Estamos aqui para a nossa aula de número 10 e a aula de hoje tem como tema velocidade relativa. A comparação entre velocidades, como nós já vimos nas aulas anteriores, ela serve para compararmos ou padronizar um sistema referencial. Por exemplo, eu tenho uma velocidade em quilômetro por hora. Eu quero saber se ela é maior que um corpo que está a uma outra velocidade em metro por segundo. Então, o que devemos fazer? Converter. Existem algumas conversões diretas, como é o caso de quilômetro por hora para metro por segundo e vice-versa. Porém, na aula anterior, nós vimos que nem sempre essas conversões elas são diretas. Ela pode ser, por exemplo, em centímetro por segundo. Então, nós tivemos como objetivo na aula passada fazer essa conversão. Na aula de hoje, também vamos falar e reforçar que é necessário que haja um padrão para você comparar as velocidades, principalmente nessa característica de hoje. Mas como eu vou saber no cálculo, só de olhar para uma questão, se essa velocidade ela representa um corpo do tipo que fazendo um movimento retrógrado ou progressivo. Por exemplo, quando você olha essa velocidade aí do corpo A, você tem que é menos 4 metros por segundo. Relembrando lá, a velocidade ela é negativa quando o deslocamento é negativo. Então, essa velocidade aí representa uma trajetória que nós chamamos de retrógrada, ou seja, é contra o sentido da trajetória. Já nesse corpo B, de 5 metros por segundo, nós temos que é um valor positivo. Então, você tem que o movimento desse corpo aí é em favor da trajetória. Então, esse negativo antes da velocidade representa um movimento retrógrado. Como não tem negativo, implicitamente é um positivo, então você tem que é um movimento progressivo. Sabendo disso, a aula de hoje eu já vou dar uma dica para vocês. O que é o sentido e a direção? Por exemplo, nesse lado aqui esquerdo, esses dois carinhas A e B, eles estão paralelos. Então, eles têm, olha, se vocês olharem aí, eles têm o mesmo tamanho. Então, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Ah, professor, isso é uma definição de vetor. Eu sei, mas a gente vai dar uma focalizada na notação vetorial um pouco mais para frente. Então, é o seguinte, direção é como ele está inclinado nesse sistema. Os dois são paralelos, então eles têm a mesma direção. Sentido é para onde essa setinha está apontando. Então, olha, o A e o B estão apontando para o mesmo lugar, então eles têm o mesmo sentido. Se vocês olharem aqui, o A e o menos B, digamos assim, eles são antiparalelos, ou seja, eles têm o mesmo módulo, a mesma direção, mas têm sentidos opostos. Então, aqui seria, por exemplo, um corpo com a velocidade de 3 metros por segundo, outro corpo com a velocidade de 3 metros por segundo. Aqui desse outro lado seria um corpo com velocidade de 3 metros por segundo, outro corpo com velocidade menos 3 metros por segundo, ou seja, o sentido é oposto. Então, a velocidade relativa, nós vimos o quê? Que a velocidade, ela depende do sentido e da direção. Então, implicitamente, ela é uma grandeza vetorial. Então, a velocidade relativa, ela pode ser de dois tipos analisadas no sistema. Por exemplo, a velocidade relativa, ela vai lhe dizer qual é a velocidade, digamos assim, entre um corpo e outro dentro do mesmo sistema de referencial. Ou seja, essa velocidade ela compara duas velocidades constantes dentro do mesmo referencial. Então, primeiro caso, esses dois corpos aí estão, olhem, no mesmo sentido e na mesma direção. Então, olhe, aqui será possível realizar uma relação entre essas duas velocidades. De que forma? A velocidade relativa sempre vai ser a diferença entre a maior velocidade e a menor, nesse caso. Então, você vai calcular como? A velocidade relativa vai ser a velocidade maior menos a menor. Professor, mas a velocidade desse carinha aqui de trás, ela é a maior, e aqui tem que é B. Não interessa, a fórmula não é a velocidade de um corpo menos de outro.
é sempre a velocidade maior menos o módulo da velocidade menor. Então, olha, a velocidade relativa vai ser sempre maior menos a menor, quando os dois tiverem o mesmo sentido. Então, podem ocorrer duas coisas quando eles estão no mesmo sentido. Por exemplo, se esse carinha aqui que tiver na frente, ele for da velocidade maior, cada vez mais ele vai se afastar em relação ao de trás. Então, essa velocidade relativa é de afastamento. Ah, professor, então quer dizer que cada vez mais ele vai aumentar a distância? Sim. Por exemplo, você está caminhando a passos lentos e tem uma pessoa que está lá na sua frente correndo, ou seja, ela está imprimindo uma velocidade maior. Então quer dizer o que? Cada vez mais a distância entre os dois vai aumentar. Já se o cara da frente, se o corpo da frente tiver uma velocidade menor, o outro que está lá atrás vai aproximar dele. Então, essa velocidade relativa aí é de aproximação. Quando o da frente tem a velocidade maior, você tem que é de afastamento, quando é o de trás é de aproximação. Isso quando os dois móveis estiverem no mesmo sentido e na mesma direção. Ah, professor, e se, por exemplo, digamos assim, se a velocidade dos dois forem iguais, você praticamente não vai ter velocidade relativa, porque vai ser zero. Se a velocidade relativa é zero, é como se eles estivessem em repouso em relação ao outro. Olha que interessante. Então, qual seria um exemplo desse de velocidade zero? Você está sentado lá dentro de um ônibus, o ônibus está a determinada velocidade, e você também está. Então, é como se você estivesse parado lá naquele sistema. Certo? Você está sentado com uma pessoa ao lado de você no ônibus. Também é zero, apesar de os dois estarem em movimentos, mas a velocidade relativa entre vocês é zero. Professor, qual é o segundo caso? Muito fácil. Quando os corpos estiverem na mesma direção, que a gente está tratando em um sistema unidimensional aqui, mas no sentido oposto, ou seja, um está no mesmo sentido da trajetória e outro está contra a trajetória. Então, primeiro, você deve dizer que quem está no mesmo sentido tem a velocidade positiva, quem está no sentido oposto tem a velocidade negativa, como nós já vimos. Então, a velocidade aí dos dois, a velocidade relativa, não é mais a subtração do maior e do menor, é a soma. Então, olha, quando estão no mesmo sentido, a velocidade relativa é a subtração da velocidade maior menos a menor. Quando você está em sentidos opostos, você tem que ir à soma. Ah, professor, isso é muito fácil, eu sei. Então, vamos lá. Se eles estão indo em encontro, como não é o caso dessa figurinha aí do slide para vocês, nós temos que é uma velocidade de aproximação, ou seja, você tem um corpo A que está vindo cá e outro B para cá. Então, eles estão indo em encontro, a velocidade é de aproximação. Quando você tem que eles estão nessa situação aí, com o passar do tempo, eles vão se afastar. Então, é uma velocidade relativa de afastamento. Então, olha, por exemplo, considere três carros, A, B e D, que se movimentam em uma estrada reta, todos partindo do mesmo ponto, tá todo mundo saindo do mesmo ponto. Esses possuem as seguintes velocidades: a velocidade de A, 13 metros por segundo, a velocidade de B, menos 8 metros por segundo, então B está no sentido contra a trajetória, e a velocidade de D, nós temos que é 36 km por hora. Calcule as velocidades relativas entre. Olha, já vimos aí que a velocidade de D, ela não está no mesmo padrão que os outros. Então, para padronizar, nós temos de converter de quilômetro por hora para metro por segundo, como vocês já sabem. Primeiro, vamos fazer a de A e B. Você tem que eles estão em sentidos opostos. Se eles estão em sentidos opostos, você encontra a velocidade relativa como a soma dos módulos desses dois caras. Então, V1 é a velocidade maior, V2 é a velocidade menor. Quem é a maior? 13. Então, módulo de 13 mais módulo de menos 8, que é a velocidade de B. Então, o módulo é você tirar esse sinal aqui negativo, ele vai ficar positivo, vai ser 13 mais 8, 21 metros por segundo.
Professor, eles estão partindo do mesmo ponto. Sim, eles estão no mesmo ponto, mas um está com um sentido na mesmo sentido da trajetória e outro contra. Então, com o tempo, eles vão se afastar. Então, é 21 metros por segundo a velocidade relativa de afastamento. Eles vão se afastar essa taxa. Na letra B. Na letra B, ele pede o afastamento entre A e C. Então, olha, A e D, no caso, que eu não tenho corpo C, foi um erro em digitação. Então, temos de converter VD para metros por segundo. Como é que transforma uma velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo? Divide por 3,6. Nesse caso, vai resultar que a velocidade D é 10 metros por segundo. Então, vamos lá. A velocidade relativa é a subtração do módulo da maior velocidade menos da menor. Então, nós temos o quê? Que vai ser 13 menos 10. Então, porque você já converteu aqui. 13 menos 10 dá 3. Então, olha, professor, e por que afastamento? Vamos lá, eles estão no mesmo sentido, mas uma velocidade é maior que a outra. Então, é uma velocidade relativa de afastamento. E a letra C, entre B e D. Você tem que, eles estão em sentidos opostos, então vocês têm que, é um módulo da velocidade maior, mais um módulo da velocidade menor. 10 mais módulo de menos 8. O módulo de menos 8 é 8, porque é o valor sem o sinalzinho. Então, 10 mais 8, 18 de afastamento. Professor, novamente, por que afastamento? Estão partindo do mesmo ponto. A tendência é se afastar. Então, quando você quer achar o espaço entre dois móveis ou o tempo de ultrapassagem de um corpo qualquer, você vai dizer o quê? O espaço entre esses dois corpos vai ser igual à velocidade relativa, já que estão ambos em movimento, vezes ΔT. Então, essa formulazinha aí é igual a outra, só que tem esse relativo aí, que diz o seguinte: os dois corpos desse sistema, tanto o ultrapassante quanto o a ser ultrapassado, eles estão em movimento. Como é fácil. Então, eu quero o deslocamento relativo, ΔS relativo, os exemplos anteriores no intervalo de tempo de 5 segundos. A velocidade lá está em metro por segundo, então o tempo aqui tem que ser em segundo, tá ok? Se aqui tivesse 5 minutos, eu teria de transformar de minutos para segundos. Então, olhem, para a letra A, nós achamos que a velocidade é o quê? 21 vezes o tempo, que é 5. Só substituímos, ó, 105 metros de afastamento. Na letra B, nós temos que é 3 vezes o tempo, que é 5, dá 15 metros de afastamento. Letra C, você tem que é 18 vezes 5, 90 metros de afastamento. Então, em todas aquelas situações, haveria um afastamento, mas o que? Vocês olham que vai depender da velocidade relativa lá entre os dois. Então, essa é a necessidade de você saber a velocidade relativa, você conseguir mensurar ultrapassagens ou afastamentos ou aproximações em um determinado intervalo de tempo. Ah, professor, isso é bem tranquilo, eu sei, a aula de hoje é só para fechar. Então, esse deslocamento relativo vai ser o quê? É a distância que você precisa para saber determinada taxa para ultrapassar. Por exemplo, quando são dois corpos, quando são duas partículas, são dois corpos de dimensões desprezíveis, dois pontos materiais, nós temos que a distância entre eles é o deslocamento relativo que você tem que fazer. Ou seja, um carro ultrapassa outro que está a 100 metros de distância. O deslocamento relativo é 100 metros. Pronto, você não precisa saber mais nada. Mas, algumas vezes, você não tem pontos materiais, você não tem partículas, você tem, no caso, corpos extensos, ou seja, são corpos que as dimensões deles não são desprezáveis. Então, olha, você pega um exemplo assim, um trem de 100 metros deseja ultrapassar outro trem de 170 metros que está a 240 metros à sua frente. Olha, então, qual é o deslocamento relativo
Então, você vai ter o quê? A velocidade que um trem está e a velocidade que a outra está. Se ele quer ultrapassar, essa daqui tem que ser maior para ele conseguir. Então, o deslocamento relativo vai ser quem? 100, que é o tamanho desse trem, mais 170, que é o tamanho do outro trem, mais 240, que é a distância. Então, você tem de somar tudo. Lembre-se, quando é ponto material, você tem simplesmente de fazer a conta diretamente, é a distância entre os dois. Quando você tem que é um corpo extenso, você tem de considerar o tamanho desse corpo extenso. Então, no Classroom tem uma atividade bem tranquila para vocês. Quero dizer que a partir de agora eu continuo de maneira síncrona através do WhatsApp. Até nossa próxima aula.